Olá, meus irmãos, tudo bem? Vamos fazer mais uma reflexão aqui e o título é O Oitavo Filho. Está em 1 Samuel 16, versículo 7, e diz: Mas o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Versículo 1 agora, começando essa história aqui, diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Então Saul desobedeceu a Deus e foi rejeitado, né? Aí Deus já procura um outro para governar o seu povo. Versículo 2 diz: Disse, porém, Samuel: Como irei eu? Pois Saul ouvirá e me matará. Então disse o Senhor: Leva contigo uma bezerra e dize: Vim para oferecer sacrifício ao Senhor. Bom, aqui tem coisas interessantes, né? Só nessa primeira parte. Deus olha o homem por dentro, né? O seu coração, como está a sua intenção, como é a sua alma. Já nós enxergamos só a parte de fora. E às vezes aquela aparência de muita força, aquela aparência de altura, uma grande estatura, isso tudo nos impressiona, porque é assim que nós costumamos ver um bom governante, um bom guerreiro, né? Ainda mais nesse tempo aqui que eles estavam vivendo, né? Porém, Deus disse: não, eu olho o que está lá dentro do coração. Então isso já é uma lição importante para cada um de nós, né? E aqui começa o texto com a rejeição de Saul. Deus rejeita Saul porque Saul não obedece aquilo que o Senhor havia mandado. E o interessante nessa história de Saul é que ele havia sido avisado que seria o escolhido de Deus para governar, e no dia que Samuel iria ungí-lo em frente de todo o povo, ele se escondeu. Ele não queria isso para ele naquele momento, né? Rejeitou, se escondeu, mas Deus avisou através de uma revelação que ele estava escondido atrás das malas. E aí mandaram buscar e ele foi ungido. Depois que foi ungido, ele foi acostumando-se com o poder, e eu acho que foi ali envolvido, né, com a ganância e com tudo mais, e ele não quis mais largar isso. Largou Deus que o escolheu, desobedeceu a Deus que o escolheu e ficou vidrado somente na sua posição de rei. E aí, depois dessa rejeição, ele continua reinando. E Deus manda Samuel ir ungir o próximo rei de Israel. E Samuel, apesar de que antes ele ficava apelando, ele ficava intercedendo a Deus por Saul, Deus disse: eu já o rejeitei. Já não é mais ele, para mim, que reina sobre Israel. E apesar de Samuel ter essa conduta, né, com relação a Saul, ele sabia que Saul poderia matá-lo. Ele fica aqui receoso de ir lá ungir um novo rei, porque é bem capaz que Saul, se soubesse, poderia matá-lo. E aí Deus fala para ele então levar uma bezerra e oferecer sacrifício. Então já tinha um motivo para ir fazer isso e Saul não poderia desconfiar. Assim, o sacrifício seria um pretexto, né? E o foco seria a própria unção, né, que faria em Davi. Samuel e os anciãos de Belém. Aqui no versículo 3 e 4, Deus vai dizer a Samuel que ele vai ter que convidar o Jessé, pai de Davi, né, e de outros 7 filhos, para o sacrifício. E não diz para ele quem seria, qual é o nome de um dos filhos de Jessé que seria ungido rei. Aqui Deus já faz aqui um teste também com Samuel, né? Ele vai para lá às cegas, digamos assim. Ele vai obediente a Deus e lá
confiando do que Deus diria para ele quem é. Como diz aqui, né? Ungir-me-ás a quem eu te designar. E aí Samuel faz conforme o Senhor falou, chega na cidade, os anciãos o recebem e já vão logo perguntando se é de paz ou não a sua vinda, né? Porque geralmente um profeta entrando na cidade era um recado do Senhor. E aí essa era a preocupação dos moradores. E aí Samuel chega, diz que é de paz, que veio oferecer sacrifício e manda santificar a todos, e ele chama a família de Jessé e os seus filhos para o sacrifício. E aí entrou o primeiro filho, né, Eliabe. E aí Samuel, precipitadamente, porque viu ali que ele era de grande estatura, um grande homem forjado para a guerra, então ele pensa, estou diante do rei de Israel, estou diante do ungido, né, daquele que será ungido perante a todo Israel, como ele diz aqui. Certamente está perante o Senhor o seu ungido, mas ele foi precipitado, né? E aqui é interessante, né, porque apesar do Espírito Santo estar guiando Samuel, ele não neutraliza, ele não incapacita a mente humana de estar raciocinando. Por isso que Samuel foi e já teve esses pensamentos conforme o que o olho dele viu. Porém, estava errado, né? Então aparece o primeiro filho de Jessé, que é Eliabe, conforme falamos, e quer dizer, meu Deus é pai. Conforme está aqui 1 Samuel, né, os textos estão aqui acima. E aí no versículo 7, Deus responde a Samuel, conforme lemos lá no começo, que Deus não fica olhando a aparência, Deus olha o coração. E Samuel tinha apenas olhado a aparência de Eliabe, e não era esse, né? Não era esse que estava escolhido, não era esse o que Deus havia separado para reinar sobre o seu povo. Então chega o segundo filho, chama Abinadab, meu pai é nobre. Só nomes com significados bonitos, né? E agora, a partir desse segundo filho, Samuel já fica mais precavido e não toma nenhum impulso, nem que seja no seu pensamento, em dizer que estava logo diante do ungido do Senhor. Ele fica agora aguardando, né? Porque Deus não escolheu também a Abinadab como o que seria ungido, né? Ele já fica na expectativa, obedecendo a voz do Senhor. E o versículo 9 diz que fez também passar o terceiro filho, Samá, ou Sama ou Simeia. Em alguns textos chamam de Sama, outros de Samá, outros de Simeia, né? É a mesma pessoa. E quer dizer ou espanto ou fama. E o quarto filho se chamava Natanael, que significa dado por Deus. O quinto filho, Radai, o que esmaga. Só nome poderoso, né? 1 Crônicas 2,14. O sexto filho, Ozem, eu os apressarei. Significado do nome dele. 1 Crônicas 2,15. O sétimo filho, desconhecido. Esse não temos informações de como era o seu nome. Está aqui 1 Samuel 16, 10 e 11, 17, 12 e 14 e 1 Crônicas 2, 13 a 15. Aí vem o versículo 10 que diz, assim fez passar Jessé a 7 de seus filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu a nenhum destes. Veja que momento realmente constrangedor, né? Como eu coloquei aqui. Tanto era uma situação desconfortável para Samuel, quanto para Jessé. Porque estava todo mundo ali, Samuel, um grande profeta renomado, né, no meio do seu povo, e passam-se os filhos, ninguém lembra do oitavo filho, e Samuel fica naquela assim, ué, será que eu estou certo? Será que foi a coisa da minha cabeça? Alguém pode ficar falando, será que o profeta Samuel não se enganou? Né? E Deus está em silêncio, só observando o desenrolar da situação toda ali, né? Porque ele estava ali dando um teste para Samuel, vendo qual era o proceder de Samuel ali a partir desse momento, porque Samuel não conhecia a família de Jessé, e Deus não havia revelado que tinha mais um filho, e nem o nome
daquele que seria ungido. E também para Jessé, testando ele em dizer, poxa, você está desprezando, deixando de lado, não se lembrando do que eu vou escolher, daquele que realmente será o escolhido para reinar sobre Israel, que era Davi, seria Davi. E também os irmãos, né, de Davi, e também ninguém se lembrou, ainda tem Davi ainda, que está lá, tal, ninguém tocou no nome de Davi, e todos estavam sendo testados. Então, de uma vez só, Deus estava testando a todos ali naquele lugar, e Davi não sabia de nada até então. Então, Davi não é lembrado até aquele momento. Então Samuel disse assim a Jessé, são esses todos os seus filhos? Respondeu Jessé, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda trazê-lo, porquanto não nos sentaremos até que ele venha aqui. Então podemos ver aqui que Jessé talvez tenha trabalhado pela lógica, que como Davi era o menor, devia ser um adolescente, ele, na cabeça dele, nunca pensaria que ele deveria estar presente para alguma situação como essa, né? Ele chama, ainda falta o menor. Então isso nos dá a entender que ele não teve um entendimento que Davi deveria estar presente. E aqui o interessante é que passam-se 7 homens adultos, né? E todos estavam ali, por perto, né? De certa forma. E Davi era o único que era o menorzinho e estava trabalhando. Estava lá cuidando das ovelhas, né? Então aqui, conforme falando dos testes, né? Está escrito para você tirar suas conclusões aí. Então o 8º filho de Jessé, Davi, significa amado. 1 Samuel 16, 10 a 13, 17, 14, 1 Crônicas 2, 15. E aí o versículo 12 de 1 Samuel 16 diz, Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos e de gentil aspecto. Então disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Veja que interessante. Deus esperou Davi chegar para dizer para Samuel, levanta e unge esse daí. É esse que eu escolhi. Ele não disse para Samuel, naquele momento um pouco constrangedor, não, fica tranquilo, Samuel, porque o nome dele é Davi. Eles que esqueceram, mas ele está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Ele não falou nada disso. Ele esperou a coisa natural se desenrolar para que todo mundo depois pudesse refletir na atitude que cada um teve. É assim que Deus também age conosco hoje. Ele deixa a coisa ir acontecendo para que a gente depois, mais tarde, comece a refletir, poxa, poderia ter passado sem essa, digamos assim, né? O próprio Samuel poderia depois ter pensado, puxa vida, fiz um julgamento precipitado. E o Jessé, pô, caramba, não lembrei do meu filho. E os irmãos, poxa, meu irmão mais novo, a gente nem lembrou, 7 homens aqui, ninguém lembrou dele. Então, é uma situação que Deus vai trabalhando em cada um conforme a necessidade, né? Então, o 8º filho de Jessé quer dizer amado, o seu nome. Então, Deus escolhe o amado. Porque agora, no versículo 13, Davi é ungido no meio de seus irmãos. Todos os irmãos continuaram ali para ver esse momento. O menorzinho da casa ser ungido no meio dos grandes de estatura, dos grandes fortes, dos homens formados já, né? E aqui Davi ainda era um adolescente, um menor, né? E o Espírito Santo, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, né? E aí Samuel voltou para sua casa. E é assim mesmo, né? Quando Deus quer exaltar uma pessoa, não importa onde ela está, ela pode estar no meio das malhadas, atrás do monturo, né? Como diz a palavra, em lugares mais ermos. E Deus traz e unge no meio dos irmãos que nem se importavam com ele. E agora ele é aquele que vai herdar o reino de Israel. Então, irmão, não fique preocupado com o que as pessoas falam, com o que elas pensam, com o que elas fazem, como elas tratam. Se importe somente com o que Deus pensa de você.
né? Porque ele não escolhe os de aparência, de nomes fortes, de nomes com significados importantes, né? Mas ele escolheu aquele que era o amado. E Davi, após esse acontecimento, ele vai vivendo a sua vida. E com certeza a situação não ficou melhor para Davi, porque ele foi ungido rei entre seus irmãos. Veja no versículo 28, Eliabe era o irmão mais velho dele, fala assim: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: por que afinal descestes até aqui? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e malícia do teu coração. Vieste para assistir à batalha. Davi replicou: que fiz eu agora? Por acaso sou privado até mesmo de falar? Então você vê que havia um costume de desprezo dos irmãos com Davi, porque ele diz: o que eu fiz agora? Essa frase já quer dizer que toda vez tinha uma implicância dos irmãos mais velhos com ele. Que ele faz essa pergunta: pô, agora sou privado até de falar? Ou seja, eles certamente tinham uma atitude parecida com o que os irmãos tinham com José. Né? Os irmãos de José, filho de Jacó, também o desprezavam, que ele estava já a ponto de não poder mais falar com eles. E aqui acontece a mesma coisa. Então, quando Deus separa alguém, o diabo no mundo espiritual já sabe disso. E ele já vai criando as dificuldades ao redor dessa pessoa. Então, precisamos ter essa noção, esse entendimento de que não é porque as coisas estão complicadas para conosco que Deus não está conosco. É muito pelo contrário. Porque o diabo está regendo esse mundo e ele é invasivo, digamos assim, abusado. Então ele não para de tentar perturbar aquele que é escolhido do Senhor e vai causando dificuldades. E aqui não foi diferente com Davi, até que ele chega na idade de assumir o reino, que era praticamente com o dobro do que ele estava aqui no momento. Se ele tivesse aqui com 15 anos de idade, ele foi assumir o reino com 30, então praticamente o dobro da idade que ele ainda levou para assumir o reino de Israel. Foi ungido e levou tempo para que aquilo se cumprisse na vida dele. Então, o rei Davi, uma figura de Jesus Cristo, porque o rei Davi se chama o amado, e aqui em Lucas 3:22 diz assim: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Marcos 9:7 diz: e desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Então Jesus é o filho amado, ele é a nossa referência, né? Então Davi faz aqui mais uma vez um paralelo, né, com Jesus. Seu nome quer dizer amado, e isso apontava para Jesus Cristo, né, que é o filho amado, o qual Deus declarou por 2 vezes que ele era o filho amado do Pai. Então, diferente da atitude de Jessé, como um pai de Davi, que era amado, aqui Deus declara e não se esquece e honra a seu filho Jesus, o filho amado. Que Deus abençoe a cada um de nós, que essa reflexão possa falar mais profundamente ao seu coração. A paz a todos.